Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco da Amazônia 2018 BASA. Então vamos lá, como sempre, a leitura da questão acompanha comigo. O ícone acima é encontrado na guia layout da página da faixa de opções do Excel 2010. Ele deve ser acionado para: letra A, alternar as páginas entre os layouts retrato e paisagem. B, marcar uma área específica da planilha para impressão. Letra C, escolher um tamanho de papel. Letra D, definir os tamanhos das margens. E a letra E, imprimir uma planilha. E aí, pessoal, qual é a resposta dessa questão? Letra A, B, C, D ou E? Observando bem o ícone ali, que aqui ficou ícone ao cima, mas na verdade é o ícone acima. Então esse ao não tem, mas tudo bem. O ícone acima encontrado na guia layout da página, da faixa de opções, ele deve ser acionado para uma função. Percebe que tem uma impressora sobreposta a uma folha de papel. E essa folha de papel tem as suas áreas bem definidas. Isso pode enganar quem vai responder essa questão, que pode confundir a resposta aqui, porque essa questão, eu vou ser sincero para vocês, ela estava tentando induzir ao erro. Tinha uma pegadinha aqui, vamos ver se vocês não caíram, é importante que não tenham caído, acompanha comigo. Quando nós pegamos o Excel 2010, mas isso vale também para outras versões do Excel, à medida que o usuário vai digitando valores nas células ou construindo aí a sua planilha, ele pode desejar, num dado momento, demarcar qual é a área que ele deseja de fato imprimir dessa planilha. E para isso, quando nós clicamos na guia layout da página do Excel, existe aqui um grupo chamado configurar página, e aqui nós podemos alterar as margens. Observa, tem um botão aqui que permite alterar as margens do documento, as margens de como será de fato impresso também. Aqui tem a orientação, retrato ou paisagem. A retrato é a orientação vertical e paisagem é na horizontal. Temos também o próprio tamanho que eu vou usar, como A4, carta e assim por diante. E temos um botão chamado área de impressão. O botão área de impressão mostra justamente uma impressora sobreposta a uma folha de papel com a área bem delimitada, como era exatamente o botão que a questão pediu. E olha o que o próprio Excel fala sobre o botão área de impressão. Ele diz assim: marcar uma área específica da planilha para impressão. O Excel mesmo diz que o botão chamado área de impressão, que é esse que estava na questão, serve para marcar uma área específica da planilha para impressão. Então esse botão não é para imprimir, é para marcar uma área que depois, posteriormente, quando eu for imprimir, vai ser impressa. E aí como funciona? Quando a gente clica nesse botão área de impressão, nós podemos definir a área de impressão ou ainda limpar uma área de impressão que já tenha sido definida. Então se eu clicar ali em definir área de impressão, ele diz lá, ó, você selecionou uma única célula para impressão. É muito pouco, então eu vou cancelar a operação, vou selecionar aqui 6 células, e agora com essas 6 células selecionadas, de novo vou clicar na guia layout da página, novamente vou clicar ali no botão área de impressão, que ele mesmo diz, como eu falei, né, marcar uma área específica da planilha para impressão, e vou escolher definir área de impressão. Pronto, agora sim apareceu estas 6 células selecionadas e aqui aparece escrito na caixa de nome área de impressão. Essas células da coluna C, quando eu pedir para imprimir o meu documento, não serão impressas, porque elas ficaram fora da área de impressão. Já essas 6 aqui que eu acabei de selecionar, essas estão delimitadas dentro da área de impressão. Então, quando eu resolver imprimir o meu documento, agora eu sei o que será impresso de fato. Se eu quiser desmarcar essa área de impressão, limpar, eu clico e agora escolho para limpar a área de impressão. Percebe que aquele pontilhado sumiu, porque agora ele limpou aquela área de impressão que o usuário previamente definiu, certo? Muito importante perceber que esse botão, então, não imprime, ele não serve para imprimir o documento, e sim, vou repetir, definir o que chamamos de área de impressão. Agora sim, já podemos voltar na questão. Ele pede, esse botão deve ser acionado para: letra A, alternar as páginas entre layout, retrato e paisagem. Não, nós já observamos que existe um botão que faz isso. Letra B, marcar uma área específica da planilha para impressão.
Perfeito, já marquei essa letra B como gabarito e a resposta da questão sem dúvida nenhuma. Escolher um tamanho de papel? Não, nós vimos que tem de fato um botão ali para escolher o tamanho de papel. Definir o tamanho das margens também tem um botão para as margens, que nós também vimos ali. E imprimir uma planilha também não, porque esse botão, como eu disse, embora tenha uma impressora, não é para imprimir, é simplesmente para definir uma área de impressão. Para imprimir, o usuário tem a guia Arquivo aqui do Excel 2010, e aí nós temos aqui a opção Imprimir, que nós temos daí, para imprimir é só uma impressora mesmo, não tem uma folhinha de papel adicional ali sobreposta, é só imprimir mesmo. Então nós até temos o botão Imprimir através da guia Arquivo, mas nada tem a ver com esse botão Área de Impressão. Portanto, resposta aqui, sem dúvida nenhuma, letra B de Brasil para esta questão. Certo, pessoal? Mais uma questãozinha resolvida. Lembrando, se gostou do nosso vídeo, não esquece, isso é bem importante. Marca um gostei aí, também se inscreve aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. E assim eu encontro vocês na próxima questão. Grande abraço e bons estudos!